Boa noite. Vamos estar começando mais uma live agora do Pro Social Taboca. Hoje, mais uma vez, o Senhor me concedeu a honra de estar trazendo a sua palavra. Eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor vai nos trazer essa noite, amém? Então, nós vamos ler um tema hoje. Nós vamos ler um tema bem interessante, que é sobre uma pessoa. Eu quero que vocês meditam também. E que nós podemos meditar na palavra do Senhor essa noite. Amém? Vamos esperando o pessoal ir entrando. A Bela já entrou aí. Amém. Então vamos ver lá no capítulo 2 Samuel. No capítulo 9, a partir do versículo 3. Amém? Nós podemos aprender com o Senhor essa noite. No capítulo 9 de 2 Samuel, versículos 3, fala: E o rei lhe perguntou: Ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: Sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está ele? Perguntou o rei. Na casa de Marqui, filho de Amiel, na cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quanto Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, chegou, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão, diante de Davi, e em sinal de respeito disse a Davi: Mefibosete, às suas ordens, Senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi, eu serei bondoso com você, por causa de Jonas, o seu pai, e eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo na minha casa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: Eu não sou mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Amém. Então essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite conta a história aqui de Mefibosete, né? Eu quero contar o que aconteceu com ele, mas aqui é a narrativa quando que o rei Davi chamou ele para ir no seu castelo. E Davi ali prometeu dar tudo que ele tinha perdido, tudo que era de seu avô, que foi retirado com a morte dele. E Davi lhe faz uma promessa. Mas interessante o jeito que Mefibosete ele responde a Davi. Ele fala: Eu não sou mais do que um cachorro morto. Porque o Senhor é tão bondoso comigo? Quando uma pessoa ela se sente assim, que não vale mais do que um cachorro morto, olha o que essa pessoa está pensando, olha como é o estado que essa pessoa estava. Então, quem que era Mefibosete? Quando nós nascemos, nós estamos crianças ali, nossos próprios pais já começam a fazer planos para nós, né? Eu quero que meu filho estude, eu quero que ele seja médico, eu quero que ele seja jogador de futebol, eu quero que seja mecânico, engenheiro. Isso faz parte da nossa natureza. E a maioria das vezes, nossos próprios filhos, eles espelham em nós, que somos pais. Eu quero ser igual ao meu pai, né? Mas é engraçado que Mefibosete, quando que ele nasce, ele já tinha praticamente um destino trilhado ali. Por que eu falo um destino trilhado? Porque se for olhar, Saul foi o primeiro rei de Israel. E Jonas, que é o filho de Saul, seria o segundo. E na geração, na hierarquia, Mefibosete seria o terceiro filho, que seria o filho de Jonas. Só que aconteceu algumas coisas, como acontece na vida da gente também, que as coisas saem um pouco do trilho, um pouco daquilo que nós pensamos, às vezes nem sempre vai dar certo. Mas Mefibosete, então, ele era para ser rei de Israel. Ele era o filho de Jonas, que era filho de Saul, o rei de Israel. Então a Bíblia fala, imagina que Mefibosete criança ali, as pessoas falavam: Nossa, esse aqui vai ser o rei de Israel. E às vezes falavam: Não, você vai ser o rei de Israel. Mesmo ele sendo criança, ele foi crescendo com aquilo ali. Nossa, um dia eu vou ser o rei de Israel. Um dia eu vou ser o rei de Israel, porque meu pai vai ser o rei de Israel. E meu avô hoje é o rei de Israel. Mas foi acontecendo algumas coisas que não deram certo.
Vamos entender o que aconteceu que não deu certo. Vamos começar com a história de Saul. Foi o primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. O povo queria um rei, porque todos os outros povos tinham reis. Israel não tinha reis. Israel tinha Samuel, que era juiz de Israel. Mas o povo de Israel queria rei também, porque todos os outros tinham, eles também queriam ter. Então eles escolhem Saul. Samuel unge Saul. Então Saul se torna o primeiro rei de Israel. E a história conta que Saul começou muito bem. Ele era temente a Deus e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Mas o tempo foi passando e Saul começou a não ouvir mais a voz de Deus. Saul ele começou a tomar suas próprias escolhas, a tomar suas próprias decisões. Às vezes Deus falava para ele fazer uma coisa, mas ele fazia outra. Isso começou a gerar uma consequência na própria vida dele. Deus começou a entristecer com aquilo. Então a Bíblia fala que um dia Deus falou assim, não, eu não quero mais Saul como rei, eu vou escolher agora o meu rei. Onde vai começar a história de Davi. A Bíblia fala que Deus chama Samuel, manda Samuel ungir Davi. E ali Davi começa um processo para ele se tornar rei. Mas então Saul ainda continuava sendo o rei de Israel. Jonas o príncipe e Mefibosete seria a terceira geração. Mas então a vida de Saul começou a ficar perdida. Quando ele estava com Deus, ele ganhava todas as lutas, todas as batalhas, Deus dava ele a vitória. Mas quando ele começou a afastar de Deus, as coisas começaram a mudar. Então teve uma vez que os filisteus cercaram Israel. Os filisteus cercaram Israel. Então ali começaram mais uma guerra, que Israel vivia em guerra com os filisteus. E nessa guerra aconteceu uma coisa muito triste. Saul foi para a guerra e ele suicida. O seu filho Jonas é morto. E essa notícia chega no arraial, onde que estava Mefibosete com as mulheres. Então eles vão fugir agora, todo mundo sai correndo que Israel perdeu a guerra. Então a senhora que tomava conta de Mefibosete, pega Mefibosete, vai sair correndo com ele cai e quebra 2 pernas. Ou seja, ele ficou aleijado das 2 pernas. Então de uma pessoa que seria Israel, seria rei de Israel, a história dela começa a mudar. Então agora essa mulher pega Mefibosete e leva para uma cidade chamada Lodebar. O que significa Lodebar? Uma dos significados de Lodebar é sequidão, lugar esquecido, lugar que se planta e nada colhe. Ou seja, era um lugar que ninguém gostaria de estar. Mas era o lugar que até então o futuro rei de Israel, que era Mefibosete, ele chegou em Lodebar. E a história conta que ele ficou, ele viveu em Lodebar. Mas um dia, Jonas, antes de morrer, ele tinha feito uma promessa. Ele e Davi tinham conversado e os dois tinham feito uma aliança. Porque Jonas sabia que Davi seria rei de Israel. Então Jonas falou com ele, Davi, o dia que você for de Israel, lembra de mim, lembra da minha família. Fiz uma aliança com ele. Então a Bíblia fala que o tempo foi passando e um dia Davi já era rei de Israel. Mas ele vira e fala, foi o que está escrito lá no capítulo 9, versículo 3, ele fala assim, e o rei lhe perguntou, ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Então às vezes nós também somos assim, nós somos como Mefibosete. Às vezes nós fazemos planos, às vezes quando nós estamos ali ainda no ventre de nossas mães, talvez ela já comece a fazer plano, meu filho, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Mas talvez por consequência, né? Talvez sua, talvez dos nossos pais, talvez de algumas pessoas, a nossa vida começa a tomar um rumo diferente. Talvez quantas famílias que hoje são destruídas, né, por tantas coisas. E como o nosso tema aqui do Processo Altaboque é ajudar as pessoas que estão na rua, ajudar aquelas pessoas que são dependentes de química, ajudar aquela família que está necessitada. Porque na última live que eu tive a oportunidade de pregar, eu falei sobre a gente às vezes julgar a pessoa por estar na rua, estar usando droga, mas não conhecer por que levou aquilo. Talvez muitas pessoas chegaram a ver Mefibosete talvez na rua, que ele não andava, ele rastejava, que ele não tinha as 2 pernas, ele era aleijado das 2 pernas, era coxo. Então talvez qual era o pensamento daquela pessoa, mas ninguém, talvez ele sabia que ele poderia ser o rei de Israel. Talvez quantas pessoas que estão na rua hoje também, pode ser alguma coisa, e às vezes a gente olha com outros olhos, porque a pessoa está ali naquela situação. Mas a Bíblia fala que então Mefibosete ele vivia em Lodebar,
Imagino que era um lugar muito triste, que a maioria das pessoas doentes iam para aquele lugar. Talvez a maioria das pessoas que tinham decepcionado, talvez ia para aquele lugar. Ou talvez as pessoas que não tinham ninguém. Talvez Lodebar para nós hoje sejam as ruas, seja a Cracolândia, talvez seja os albergues, talvez seja esses lugares que nós muitas vezes nós não queremos passar nem perto. Mas talvez seja Lodebar esses tempos de hoje. Mas a Bíblia fala que Saul tinha feito uma aliança com Davi. Como Jesus Cristo, ele fez uma aliança conosco. E talvez, por mais que nós esquecemos, mas Jesus ele nunca vai esquecer da promessa que ele fez. E a maior promessa de Deus para nossas vidas é que um dia nós podemos retornar. Retornar não somente para a casa de Deus, não somente para os braços de Deus, mas voltar para a salvação eterna, para morar no reino celestial, o qual ele tem preparado para nós. Então a Bíblia fala que agora ali, Davi fala com Ziba, que era um dos funcionários de Saul. Fala, vai buscar agora Mefibosete. Vai buscar Mefibosete. Então Mefibosete, eu imagino que ele foi temeroso. Por quê? Porque Saul tentou matar Davi várias vezes. E tinha aquela briga de Saul, mas Davi sempre respeitou Saul. Mesmo Saul tentando matar. Mas agora a Bíblia fala que Mefibosete ele é presente diante do rei. Imagina ele temeroso, porque o rei fala para ele, não precisa de ter medo não. Por que você está com medo? Aí ele fala, Senhor, eu não sou digno, portanto, um cachorro morto vale mais do que eu. Olha a situação, olha o pensamento de Mefibosete. Imagina o que ele já tinha passado até aquela situação. Mas aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, Ele vai cumprir. Talvez nós tenhamos vivido dias hoje que parece que não tem fim. Talvez seja uma enfermidade incurável. Talvez tem pessoas que são, tem um diagnóstico lá que está com câncer, ou talvez com AIDS. Essas doenças que para o mundo ainda não tem cura, mas para Deus tem cura. Para Deus não existe doença, para Deus não existe impossível. Para Deus não há doença que não possa ser curada. Jesus, ele na sua vinda aqui na terra, ele ressuscitou Lázaro, que estava morto há 3, 4 dias. Então para Deus nada é impossível. Se nós cremos nessa palavra, Ele pode mover céus e terra a nosso favor. Mas a Bíblia fala agora que Mefibosete ali, ele chega diante de Davi, temeroso. Mas aí Davi fala uma coisa com ele, tudo que era do seu avô, todas as terras que era dele, eu vou te devolver tudo. Ou seja, tudo que você perdeu, Deus está falando para mim, Deus está falando para você. Talvez você esteja assistindo ao vivo agora, mas talvez você esteja assistindo depois que ela já passou. Mas Deus tem uma promessa para mim e para você. Ele quer te dar tudo de volta que você perdeu. Talvez eu não estou falando somente de bens materiais, mas eu estou falando talvez da sua paz, da sua alegria, talvez da sua vontade de viver. Talvez hoje quantas pessoas que têm vivido em depressão, uma doença que tem assolado todo mundo, e às vezes nós não damos importância. Isso é frescura. Isso é falta de Deus. Não é. Depressão é uma doença muito séria que mata as pessoas. Talvez você está aí no seu cantinho sozinho, pensando que sua vida não tem mais jeito. Mas eu quero te falar essa noite. Que para Deus tem jeito sim. Talvez você tenha chorado no banheiro. Talvez você tenha ficado sozinho, escondido os seus problemas de alguém. Eu quero falar para você que quando você está sozinho, chorando no banheiro, ou orando no seu quarto, angustiado, Deus está com você, o Espírito Santo está com você. Ele quer restaurar, como que ele fez com a vida de Mefibosete. Ele quer te devolver tudo que um dia você perdeu, a sua alegria, a sua paz, a sua prosperidade. Talvez foi algum bem que você perdeu, Deus quer restaurar isso de novo. Pois Ele tem coisas grandes para nossas vidas. E a maior coisa que Ele já mostrou foi entregando seu Filho, aquele único Filho que Ele tinha, Jesus Cristo, o qual Ele sofreu, ou ele foi morto, mas a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Para todos aqueles que nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia, Deus, glória a Deus. Então, mas a história de Mefibosete, sempre eu li essa passagem e sempre eu encerrava aqui. Eu achava muito bonito, Mefibosete volta e saiu, e Davi fala uma coisa tremenda. Davi fala assim com Ziba, você vai tomar conta das terras de Mefibosete a partir de agora. Mas ele vai sentar comigo na mesa. Ele vai comer comigo na mesa. Ou seja, seria um destaque de honra ainda para ele.
de uma pessoa que vivia em Lodebar, talvez, né, jogado pelo chão, rastejando pelo chão, se torna para sentar na mesa do rei. E essa noite Jesus também te chama para sentar na mesa do rei. Na mesa do rei tem muitos lugares. E um lugar lá desse é para nós, é para mim, é para você. E Jesus está ansioso para um dia, quando ele voltar na sua glória, um dia nós vamos sentar, um dia nós vamos ter o grande banquete. Nós vamos sentar com ele, vamos cear com ele. Isso é promessa, isso não é o que eu estou falando, está na Bíblia. Se você for ler a Bíblia, vai estar lá na Bíblia. Nós não pregamos religião, nós pregamos o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então um dia nós vamos cear, nós vamos estar na mesa, como Mefibosete. Ele se assentou na mesa com Davi, nós também vamos assentar. Mas é engraçado que a história de Mefibosete não acaba aqui. Aí que vem a parte mais interessante que eu vim aprender esses dias que eu estou estudando essa palavra. Porque até então eu li aqui, achava muito bonito e terminava. Mas Deus começou a falar algo mais. O pessoal mergulha mais, vai mais fundo, que tem coisa melhor ainda nessa palavra. Então a Bíblia começou a falar sobre a guerra civil que estava tendo em Israel. A Bíblia fala que Absalão, que era um filho de Davi, se levantou contra ele, querendo tomar o seu trono. E começou a ter uma guerra entre os soldados de Davi e os soldados de Absalão. Então Davi, ele sai de Jerusalém, ele foge de Jerusalém. E nessa ida que ele saindo, Ziba, que era o empregado de Mefibosete, pega as mulas, enche de comida e vai ao encontro do rei, vai ao encontro de Davi. E Davi chega e fala: "Para onde você está levando essas coisas?" Ele fala: "Não, eu trouxe para o Senhor. Eu trouxe aqui comida, tem vinho, tem comida, tem pão para o Senhor, para os seus soldados." Davi ficou feliz com aquilo. Ele falou: "Tem mais. Mefibosete, ele está tramando contra o Senhor. Ele quer tomar o seu reino." Então a história de Mefibosete começa a mudar de novo. Às vezes a gente começamos, vamos falar assim, a prosperar. Às vezes nós começamos a entender as coisas de Deus, a afirmar a presença de Deus. E sempre vai ter alguém para levantar, sempre vai ter alguém para te acusar, sempre vai ter alguém para te derrubar, alguém que vai tentar levantar calúnias contra você. Porque a intenção do nosso inimigo, a intenção do diabo, é que você não prossiga, mas que você recue, que você fique na sarjeta, que você continue rastejando como Mefibosete ficava. Mas então aí Davi fala com ele: então é isso que Mefibosete queria fazer? Então a partir de hoje toda a terra de Mefibosete vai ser sua, Ziba, vai ficar com você. Então a Bíblia fala que a guerra continua, só que uma dessas batalhas, Absalão, ele morre, o filho de Davi morre. Então a guerra ali começa a cessar. Então agora Davi está voltando, ele está voltando de novo para Jerusalém. Quando ele estava chegando, a Bíblia fala que quando Davi saiu de Jerusalém, Mefibosete não cortou mais o cabelo, ele não fez mais a barba, ele não lavou mais os seus pés. Imagino que ele não tomou banho, na verdade. Mas ali, quando que Davi está voltando, Mefibosete ele vai em encontro a Davi. Ele vai em encontro a Davi. E é engraçado que, se a gente for olhar, ele já tinha perdido tudo de novo. Ele já estava sujo de novo. Já tinha perdido toda a terra, porque Davi tinha dado para Ziba. Mas quando que ele chega diante de Davi, Davi faz uma pergunta para ele. Davi fala: por que você não foi atrás de mim? Aí Mefibosete ele fala uma coisa interessante. Ele fala: Senhor, eu tentei subir na minha mula, que eu pedi Ziba para separar para mim. Mas como eu não consigo subir, porque eu sou aleijado das duas pernas, eu não consigo subir. E Ziba foi sozinho, levou as coisas e ainda falou calúnia sobre a minha pessoa. Ou seja, Ziba, o que era funcionário de Mefibosete, deixou ele para trás e pegou tudo que Mefibosete tinha separado para Davi e levou para ele, como se fosse ele que estivesse fazendo aquilo. Então aí a gente começa a entender como que as pessoas tramam contra nossas vidas, né? Uma pessoa aleijada, uma pessoa que viveu a vida toda sofrendo, quando que ela começa a melhorar,
vai lá uma pessoa, rouba as coisas dela, leva para o rei Davi, ainda fala que ele que tinha feito e que Mefibosete estava tramando contra a vida do rei. Mas é engraçado, muito engraçado que o jeito que Mefibosete se apresentou diante dele. Mas quando que Mefibosete fala aquilo, vai estar lá no capítulo 19. Depois, se você quiser ler lá, você vai entender. Quando que Davi fala aquilo, aí Davi fala com ele assim, não, então eu vou dividir as suas terras. Vai ser metade para você, vai ser metade para Ziba. Porque Davi fez isso, a gente não entende. Mas Mefibosete, ele fala uma coisa tão forte que eu imagino qual foi a reação de Davi ali. Ele fala assim, Davi, meu rei, manda Mefibosete ficar com a minha parte, a parte dele. Isso para mim não importa. O que importa para mim é que o Senhor está voltando para Jerusalém. Você sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? É que um homem que passou a vida toda, talvez, desde os 5 anos de idade, depois que ele ficou aleijado, vivendo num lugar, só Deus sabe qual situação que ele viveu. E de repente, Davi manda chamar, Davi chama ele de volta e restaura todos os seus bens. E parece que aquilo tinha importância. Talvez se fosse nós, algum de nós, iria falar, nossa, agora eu tenho tudo de volta o que eu perdi. Mas sabe o que eu aprendi que o Espírito Santo falou comigo aqui? Aquele homem, ele não estava querendo muito bens, ele não estava muito preocupado com aquilo. Ele não estava muito preocupado com as suas terras do seu avô, que ele tinha herdado de novo. O que chama mais atenção, o que ele mais valorizou ali, não foi os seus bens, mas foi a presença de Davi na vida dele. Ou seja, ele se alegrou mais quando Davi falou assim, você vai sentar na mesa comigo agora. Isso para ele tinha valor. Talvez as terras, Mefibosete ficou e não sabe o que aconteceu. Talvez para Mefibosete tinha muito valor aquelas terras. Como que tem para muita gente pensa que essa terra, esse mundo que nós vivemos tem valor. Mas Mefibosete nos mostra ali o que ele se alegrou, que ele foi tratado de igual para igual, que ele sentou na mesa com o rei, que ele sentou na mesa com os filhos do rei. Mas se a gente for trazer a palavra revelada para nós, às vezes nós estamos correndo atrás de tantas coisas, e Deus tem coisa bem maior para nós. E às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Às vezes nós estamos plantando coisas demais na terra. Isso é errado? Não é errado. Isso é de Deus, prosperidade é de Deus. Mas nós temos que saber o que é a prioridade de Deus para nossas vidas. Que a vida está passando. A Bíblia fala que o mundo vai passar com sua aparência. Nós temos vivido dias de tristeza, de mortes, de pessoas que fizeram tantos planos, talvez como Mefibosete um dia fez de ser rei sobre Israel. Talvez hoje você está numa situação, mas você não fez plano passar na situação. Talvez um dia você pensou, vou ter uma empresa, ou eu vou trabalhar numa empresa muito boa, vou ser encarregado, eu vou ser gerente, vou ser coordenador. E hoje talvez você não tenha mais isso. Mas você tem Deus na sua vida, você tem o Espírito Santo na sua vida. Talvez você não possa ver, mas o seu lugar, ela já está reservada. A sua cadeira na mesa do rei já está reservada para você. Está reservada para mim. Basta a gente acreditar nisso. Basta a gente acreditar nisso. Saber que Deus, Ele tem pressa para a gente sentar nessa cadeira. Mas o que me chama a atenção, eu quero voltar aqui para o nosso projeto. É porque às vezes nós, igual o nosso projeto hoje, nós levamos cesta para as pessoas, nós ajudamos as pessoas, talvez estar necessitada na rua. Mas Deus falou forte no meu coração, isso é bênção demais, nós dar às pessoas coisas. Mas muitas pessoas dessas não querem simplesmente o pão, não querem simplesmente água ou uma marmitex. Mais do que isso, essas pessoas precisam de amor. Mais do que isso, essas pessoas precisam de sentar do nosso lado, de ouvir a nossa voz, de sentir pessoas como nós somos. Porque a maioria dessas pessoas hoje que estão na rua, talvez estão numa casa de recuperação, talvez estão numa situação difícil.
Você acha que elas estão preocupadas às vezes em comer demais ou em beber? Talvez uma palavra que você der, não precisa você pregar para ela, mas uma palavra que você der. Então eu quero continuar falando que talvez uma palavra, talvez você não vai dar um alimento, mas talvez a pessoa não esteja nem querendo um alimento, esteja querendo só ouvir a sua voz, falando, ó, você vai conseguir, você é escolhido de Deus e Deus tem plano na sua vida. Então que o Senhor possa estar abençoando cada dia mais as nossas vidas, usando sabedoria para entender qual que é realmente a sua vontade, para nos acender, abrir nossa mente a respeito das pessoas necessitadas, que o mundo precisa, o mundo clama por ajuda, e às vezes nós não entendemos. Que o Senhor ele possa abrir a nossa mente e entender que mais do que alimento, mais do que o pão que as pessoas precisam, elas precisam talvez de um abraço, talvez de um aperto de mão, de uma palavra de incentivo. Nessa é a palavra dessa noite que o Senhor nos trouxe. Eu sei que muita semente foi lançada, eu sei que muitos frutos ainda vai ser dado. Você talvez está entrando hoje a primeira vez, ou talvez você já tenha acompanhado o projeto. Nosso objetivo é esse, é levar uma palavra para aquelas pessoas, talvez que não tem muitos amigos, é levar uma cesta básica, é levar um alimento. É para isso que nós temos trabalhado. E essa noite eu quero orar, talvez você que sentiu que essa palavra falou no seu coração, talvez você tenha ficado triste, talvez a sua vida tenha sido estar como um Lodebar, talvez você até tenha sentido sozinho, mas eu quero orar por você. Talvez você está enfermo, talvez você está até desenganado pelos médicos, mas é como eu falei no início, que nós temos o médico dos médicos, é Jesus Cristo. Essa noite, se você entrou nessa live, ou você está vendo agora esse vídeo, Deus tem um plano de salvação para a sua vida, Deus tem um plano de cura para a sua vida, Ele tem coisas grandes para você. Então feche seus olhos, vamos estar orando. Eu creio que Deus vai estar operando neste momento. Senhor, Pai, nós te louvamos, Jesus, pois nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus de nossas vidas. É aquele, Pai, que nos gerou no ventre de nossas mães, aquele que nos separou, ó Deus, e planejou coisas para nossas vidas. Talvez, ó Deus, tem pessoas que têm ouvido essa live, Deus, e a sua vida não tem andado no caminho, talvez que ela pretendia que estivesse andado. Mas nós sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que nos leva no caminho certo, no caminho da verdade. Então, Pai, se alguma pessoa enferma essa noite, talvez está com câncer, Pai, alguma doença incurável, Jesus, nós repreendemos agora, te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar entrando em cada lar, em cada casa, Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, que eu possa estar curando, livrando todo o mal. Talvez seja, Pai, uma depressão, uma angústia. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai, que o Senhor vai limpando agora toda a dor, toda a tristeza. Que essa pessoa ela possa encontrar o Senhor, que é o médico dos médicos, que nos ama, Pai, dependendo de que nós estamos. E tem coisas grandes para nós. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por essa palavra. Por talvez quantos de nós, ó Deus, que não era como Mefibosete, andávamos pelo mundo, ó Deus, talvez jogados. Mas um dia o Senhor nos chamou e nos trouxe para o Teu reino de luz. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por isso. Nós te adoramos, Jesus, por isso. Aleluia, Pai. Amém. Então essa foi a palavra, que o Senhor nos trouxe hoje. E que essa palavra possa realmente frutificar, tanto no meu coração, quanto no seu coração. Que nós podemos dar liberdade ao Espírito Santo para Ele nos levar a caminhos, talvez para nós desconhecidos, mas que para Deus Ele já trilhou para nós há muito tempo, Então essa foi mais uma mensagem do ProSocial Taboca. Toda quinta-feira nós estamos nesse horário, cada vez é um pastor, ou um membro do grupo que traz a palavra. E toda quinta-feira nós estamos aqui. E temos hoje também uma loja, que ela fica ali na rua Pedro Aleixo, ali no Jardim Brité, perto ali dos prédios, número 66. Ali nós vendemos vários produtos ali, com o objetivo de arrecadar todo o dinheiro arrecadado é para investir no projeto. É o que nós fazemos, vendemos, juntamos o dinheiro e vendemos e investimos no projeto. É comprando cesta básica, ajudando as pessoas que são necessitadas. E assim nós estamos trabalhando para Deus. E Deus tem nos abençoado muito, porque eu creio que
Hoje o grupo ainda tem muitas pessoas que vão se manifestar e vão entrar. Eu creio que Deus está preparando um exército. Talvez você está aí assistindo, seu coração está ardendo aí. Então eu te convido a ir lá conhecer a loja, conversar com a Sheila, que ela é a presidente do grupo. Quem sabe você entra e começa a trabalhar conosco, porque Deus, ele tem coisas grandes. A Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E Deus está fechando lá também. Quem quiser ir lá conhecer a loja, pode ir lá, que a Sheila vai estar conversando. Se você precisar de alguma coisa, a Sheila está lá sempre para te abençoando e te recebendo também. E na próxima quinta-feira vai ter uma live diferente, uma live especial, né? Que vai ser deixa eu ver aqui. A live com o tema de Natal, Natal Social. E nessa live de quinta-feira vai ter vários sorteios. Quem estiver assistindo ao vivo na hora vai estar participando de vários sorteios, né? Então na próxima quinta-feira. E também nós estamos preparando também, fazendo uma cesta de Natal para vender, para arrecadar também, para estar investindo no próprio projeto. Então você que quer comprar uma cesta de Natal, depois você vai lá dar uma olhada, as cestas estão sendo feitas, para você nos abençoar, para que nós podemos também abençoar as outras pessoas. Amém? Gostaria de agradecer a todos, né, que participaram. Muito obrigado pela atenção. Eu creio que vocês que tiraram o tempo, né, e também até para outras pessoas que vão ver depois. Deus tem que nos abençoar, como também vai abençoar vocês. Muito obrigado e uma boa noite para todos. Amém?